Como foi gostoso louvarmos ao Senhor juntos, como foi gostoso participarmos desse momento especial com a família Góes. Estamos agora novamente estudando a carta de Paulo aos Efésios. Terminamos na semana passada o capítulo 3 dessa carta. Na verdade, a primeira metade da carta nós encerramos então aquela parte da carta que tratava basicamente da doutrina sobre algo bem específico que Paulo estava tratando ali com aquela igreja, com as igrejas, na verdade, daquela região de Éfeso, uma parte muito essencial na nossa vida de cristão, uma coisa que nós precisamos conhecer e ter com convicção para nós. E agora nós vamos iniciar uma nova fase, um novo pedaço dessa carta, a partir do verso 4. Aqui nós vamos perceber que Paulo, então, ele ainda vai falar sobre a doutrina, mas ele vai tentar aplicar tudo aquilo que nós entendemos, tudo aquilo que nós estudamos até agora, a nossa forma de viver, a nossa maneira prática, ou seja, no nosso dia a dia. Por isso é tão importante quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, na verdade, nós o façamos de uma forma completa, não vendo versículos alienados, separados em pedaços, mas sim tentar pegar uma carta por completo, lê-la por completo, entendê-la por completo, porque assim a gente entende exatamente o pensamento do autor, podemos entender exatamente aquilo que ele quer ensinar e a forma como ele quer ensinar para nós. Talvez você seja daqueles, não, mas eu sou uma pessoa prática, então eu só quero ler a partir do capítulo 4 de Efésios, né? Ou o contrário, não, eu não sou prático, eu gosto de ficar argumentando, eu gosto de ficar ali pensando, remoendo os assuntos, então eu quero ler só os 3 primeiros capítulos. Não funciona. Essa é uma carta e ela foi escrita para que nós a lêssemos por completo, né? Na verdade, uma parte sem a outra é incompleta e nós precisamos entender isso e realmente aplicar esses conceitos em todas as áreas da nossa vida em relação à Escritura, em relação à Palavra de Deus. Nessa manhã nós vamos estar estudando o capítulo 4 de Efésios, do verso 1 até o verso 3. Esses 3 primeiros versos que vão dar o início daquilo que Paulo quer tratar conosco acerca da unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, né? E diz assim o texto a partir do verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que texto interessante esse de Paulo, um texto tão curto, mas com tanta substância, com algo tão grandioso para nós tirarmos dessa primeira parte desse capítulo, dessa introduçãozinha que Paulo dá para nós nesse capítulo 4. A primeira coisa que me chama a atenção nesse capítulo, nesse primeiro verso que Paulo escreve, é que Paulo, então, estando preso, ele roga ao Senhor, ou roga aos irmãos ali da igreja, para que eles vivessem de uma maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, a primeira coisa que Paulo fala, a primeira coisa que Paulo trata nesse capítulo é que justamente que aqueles irmãos de Éfeso conseguissem fazer a ligação entre tudo aquilo que ele havia falado até o capítulo 3, até o final do capítulo 3, entre a doutrina que ele havia exposto e que eles conseguissem transportar agora toda aquela doutrina para a sua vida do dia a dia, para a sua vida diária de uma forma prática. Ou seja, Paulo está pedindo para que aqueles irmãos em Éfeso conseguissem manter uma coerência entre a doutrina e a sua prática de vida. Ele começa então essa segunda carta fazendo esse apelo aos seus leitores, né, para que não parem no início, que não simplesmente ficassem só naquilo que ele havia falado, mas que o seu aprendizado continuasse, né? Um clamor que ele faz para eles, para que eles então vivam, coloquem em prática tudo aquilo que eles havia ensinado. E tem algumas coisas que nós precisamos tentar entender com bastante clareza naquilo que Paulo tem falado, para que eles vivam de maneira digna da vocação que receberam.
Quando nós olhamos, quando nós pensamos naquilo que Paulo fala, para que eles vivam, essa exortação que ele dá, para que aqueles irmãos vivam de maneira digna, nós precisamos entender muito bem o que significa essa palavra digna, ou vivam dignamente da vocação que vocês receberam, né? Essa palavra que Paulo usa ali significa que eles deviam viver adequadamente, dignamente, né? Axios é uma referência que é usada ali para isso. Mas quando a gente pensa viver adequadamente, parece que fica um pouquinho confuso, não tão claro talvez para nós. A gente pode pensar de várias formas que nós devemos viver adequadamente. Mas talvez se nós entendemos mais a fundo essa expressão, talvez isso nos clareie a mente um pouquinho. Lá no passado, originalmente, essa palavra, né, digno, axios, que Paulo está usando aqui, era a mesma palavra usada para aquele peso que você colocava na balança, ou para aquilo que você põe na balança, para equilibrar os dois pratos da balança. Ou seja, se eu tenho algo desse lado, com determinado peso, para que eu consiga equilibrar aquela balança, eu preciso colocar no outro lado dessa balança algo de igual valor ou de equiparado àquilo que eu que tem do outro lado, na verdade, né? Então essa palavra servia então para designar exatamente isso, algo de igual valor, equilibrado, né? Algo que seja igual, né? Então Paulo está dizendo talvez aqui, olha, vocês têm que viver a vida de vocês de uma forma que seja igual àquilo que eu havia ensinado. O seu dia a dia tem que representar exatamente a mesma coisa que eu ensinei para vocês, ou mostrar exatamente aquilo que eu ensinei para vocês. Mas também essa palavra era muito usada, na verdade, no sentido de combinar, né? Por exemplo, quando nós usamos uma roupa, né? Nós vamos montar um figurino, por exemplo, né? Normalmente, homens nem sempre têm essa facilidade, ou seja, a gente usa uma calça marrom com uma camisa verde e achamos que a gente está abafando, na verdade, né? Mas as mulheres não. As mulheres têm um olho clínico para essas coisas, né? Quando elas vão se arrumar, elas colocam um vestido, já logo olham para o sapato, não, esse sapato não combina com esse vestido, ou então o echarpe que eu estou usando não vai combinar com essa roupa, eu tenho que colocar um brinco que seja parecido. Essa palavra serve exatamente para isso, para dizer que nós temos que combinar as coisas que nós estamos fazendo. Então, é um exemplo bem clássico para que a gente possa entender aquilo que Paulo está falando sobre viver de uma maneira digna. Nós temos que combinar exatamente aquilo que nós acreditamos com a nossa prática, com a nossa vida prática do dia a dia. Ou seja, se nós pudéssemos trocar essa frase aqui, nós poderíamos colocar assim que nós devemos viver a nossa vida de forma a valorizar, né, equiparar, combinar adequadamente com a nossa vocação. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro pedacinho dessa carta. Como isso é importante para nós. Como isso, eu creio, é muito importante para a gente entender o pensamento de Paulo, aquilo que ele quer transmitir para a gente nesse tempo. Agora, ele quer que a gente viva dessa forma, ele quer que a gente realmente viva uma vida equilibrada, ele quer que a gente realmente use, ou a nossa vida mostre, combine com o quê? Com exatamente o que ele está falando. Aí ele fala com a vocação que vocês receberam. Algumas outras traduções está lá chamamento. E essa é, com certeza, uma tradução melhor para essa frase que Paulo tem falado aqui. A palavra que ele usa aqui para vocação é ecclesios, ou seja, é um chamado, é um convite divino a abraçar a salvação no reino de Deus. É a mesma palavra da qual deriva a igreja, que é eclésia, ou seja, chamado para fora, é a raiz, é a mesma palavra ali. Então Paulo está dizendo que nós devemos ter uma vida, que o nosso dia a dia, a nossa vida diária, precisa combinar, precisa ser adequada, precisa ser igual ao chamado que Deus nos fez quando nos chama, quando nos salva.
Puxa, isso é algo que mostra quão preciosa ou quão difícil até, na verdade, é a vida cristã, não é? Ou seja, a gente deve valorizar, a gente deve andar de acordo, a gente deve andar combinando o nosso chamado, o chamado que recebemos, né, com a vida eterna que nós recebemos de Cristo, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Ou seja, não basta eu simplesmente conhecer ao Senhor, não basta eu simplesmente acreditar em Deus, não basta eu simplesmente ter convicção da minha salvação, da minha fé, e eu viver a minha vida de segunda a sábado de uma forma completamente diferente, de uma forma que não mostre aquilo que Deus fez no meu coração. Isso é que Paulo está falando aqui, logo nesse comecinho dessa carta. Depois de ele ensinar sobre toda a parte, toda a base doutrinária para aqueles irmãos ali, ele então começa a aplicar toda aquela doutrina então à vida prática. Ele chama aqueles irmãos em Éfeso e fala, olha, rogo, eu peço para vocês, para que uma vez que vocês conheceram, uma vez que vocês entenderam a salvação de vocês, então agora vocês vivam a sua vida do dia a dia baseado naquilo que vocês aprenderam. Que as suas ações, que as suas atitudes mostrem a fé que vocês têm. Que elas representem com fidelidade a maneira como Deus transformou a sua vida, a maneira como Deus mudou a sua vida. É isso que Paulo está falando aqui. Nós podemos ter um exemplo mais claro disso, olhando a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o verso 23. Olha que interessante o que Pedro diz lá. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Nós somos tirados da nossa condição de mortos espiritualmente, de afastados de Deus, sem esperança no mundo, sem nada na nossa vida. Nós somos trazidos à presença de Deus, à vida, à comunhão com Deus. E isso é algo que nós fazemos, não por nossa força, mas é Deus quem fez em nós. Ou seja, foi a palavra dele que foi eficaz para nos trazer de volta à vida. E nós temos que vivê-la de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que represente isso. E nós podemos ver na mesma carta de Pedro, no mesmo capítulo, alguns versos antes, que ele fala exatamente isso. Olha o que ele diz no verso 15 do capítulo 1 de 1 Pedro. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Vocês conseguem ver a coerência daquilo que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, olha, vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, ou seja, nós não nascemos de novo para logo depois morrermos como a nossa vida natural. Nós nascemos de novo porque Deus nos deu vida e essa vida que Ele nos dá é para a eternidade. Só que essa vida que Ele nos deu, aquela vida que nós temos hoje, a nossa salvação, também exige de nós um novo comportamento. Exige de nós uma nova forma de viver a nossa vida. Não mais à luz daquilo que nós gostávamos, não mais à luz das coisas que nós fazíamos no passado, mas sim agora à luz daquele que nos deu essa vida. É um novo nascimento. Logo nós devemos ter uma nova forma de viver, uma nova maneira de viver. E Pedro diz então que essa nova forma de vivermos deve ser uma vida santa, porque aquele que nos chamou também é santo. E nós somos seus filhos, nós queremos ser como ele, então queremos também buscar essa santidade. Paulo, falando ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 19 e 20, a gente percebe nessa palavra que Paulo diz ali sobre o nosso corpo, né, sobre a nossa vida, como para ele esse assunto era algo sério e ele trata isso com muita seriedade. Ele diz o seguinte nesse texto: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Senhor, santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Lembra, Paulo está falando aqui sobre as coisas que nós podemos ou não fazer,
Um pouco antes ele fala, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não devo fazer. Por quê? Porque eu não pertenço mais a mim mesmo. O Espírito Santo do Senhor habita o meu coração, e agora então a vida que eu vivo deve representar essa habitação do Espírito Santo em minha vida. E é isso que Paulo está falando para esses irmãos, é isso que Paulo está tentando mostrar para aqueles crentes de Éfeso e para nós hoje. Qual é a intenção que ele tem ao expor essa carta, ao continuar expondo essa carta que ele começa então a partir desse primeiro verso do capítulo 4 a tratar. A partir desse momento, Paulo então vai começar a entrar nos detalhes da nossa vida diária. Ele vai falar agora sobre a unidade da igreja, mas depois ele vai tratar sobre a nossa vida, sobre como nós devemos viver. E ele já antecipa dizendo que, olha, eu quero já pedir para vocês que vocês entendam uma coisa. Eu vou tratar a vida de vocês, eu vou falar com vocês, mas vocês precisam ter bem claro na mente de vocês que uma vez que vocês são salvos, vocês precisam viver como salvos. Uma vez que vocês foram vivificados, vocês têm que viver agora como novas criaturas. Não mais como no passado, mas em novidade de vida. Isso é um desafio para nós e é tão importante nós entendermos aquilo que Paulo está explicando, aquilo que ele está querendo dizer logo no início dessa carta. Algumas vezes nós olhamos para esse texto e pensamos que ele está falando aqui sobre os nossos dons, sobre os nossos talentos, mas não é isso. É o chamado de Deus para nós, para que nós tivéssemos vida. É aquele momento onde Deus toca o nosso coração através do Espírito Santo e nos traz novamente a vida. E é isso que nós devemos entender, que uma vez que Ele nos alcançou, nós devemos viver para Ele da maneira que o agrade, da maneira que realmente o exalte. E aí, continuando esse texto, ali no verso 2 e 3, ele fala sobre, então, a igreja. Ele começa, então, agora a tratar um pouquinho mais a fundo aquilo que ele quer falar ou aquilo que ele deseja para nós. Ele fala no verso 2, mas nós vamos pular o verso 2 e vamos logo para o 3. Ele fala assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo que eles deviam fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso no verso 3. E depois nós vamos voltar um pouquinho então para o verso 2 para que a gente entenda. Esses 3 versos estão muito ligados. Paulo está dizendo, olha, vocês têm que viver uma vida agora adequada. Vocês precisam então agora fazer as coisas que combinem com essa nova vida de vocês. E a primeira coisa que vocês precisam fazer diante dessa nova realidade de vocês é justamente fazer um esforço, fazer todo o esforço para manter a união, para manter a unidade do corpo de Cristo através do vínculo da paz. É isso que Paulo está dizendo. E quando nós olhamos nesse texto, quando nós olhamos para isso que Paulo está escrevendo, nos nossos dias, talvez isso se aplique de uma forma bem interessante. Essa unidade que Paulo se refere é a presença do Espírito Santo em nós. Ou seja, só pode haver a unidade com pessoas que são transformadas por Jesus. Se eu sou transformado e a pessoa que está ao meu lado ainda não conhece, não foi transformada pelo Espírito Santo, entre nós não há unidade. Entre nós não pode haver essa unidade que Paulo está dizendo. Só há unidade em pessoas que são transformadas, que têm uma nova vida. Não há comunhão entre um vivo e um morto. Não há relacionamento ali entre esses dois. As implicações disso são muito importantes se olharmos ao redor e vemos como temos muitas vezes misturado as coisas. Pensamos em unir esforços em diversas frentes, muitas vezes. Nós pensamos em causas e aí nós queremos unir para resolver alguns problemas, queremos estar perto das pessoas que nós gostamos. Ou seja, algumas vezes nós olhamos para a unidade e pensamos, olha, nós precisamos nos unir. Nós precisamos então pegar as pessoas que estão ao nosso redor, que pensam igual a nós, ou que têm os mesmos objetivos que nós,
que têm os mesmos anseios que nós, anseios políticos talvez, o mesmo time de futebol, todo mundo precisa ser palmeirense, senão não vai dar certo. E aí nós entendemos que é essa unidade a que Paulo está se referindo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está realmente falando que só pode ter essa unidade que ele fala que nós devemos nos esforçar por manter somente as pessoas que são transformadas por Jesus. E quando eu penso nisso, quando a gente olha para essa unidade, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber, a nossa mente começa a ficar um pouco mais clara em saber que essa unidade, com certeza, vão ter pessoas completamente diferentes de nós. Pessoas com costumes diferentes, pessoas com culturas diferentes, pessoas com gostos diferentes, pessoas que torcem para times diferentes. Mas ainda assim, nós vamos ser um. Ainda assim, haverá unidade se essas pessoas gozarem da mesma nascimento que nós, gozarem do mesmo transformar na vida que nós temos. E isso é algo que nós devemos entender e ter isso na nossa mente cada manhã que nós levantamos. O Senhor Deus, Ele escolheu pessoas de todos os tipos. Ele escolheu pessoas com todos os gostos completamente diferentes, porque Ele escolheu as pessoas que iriam fazer parte dessa igreja. Ele é que escalou esse time, é Ele que sabe das nossas necessidades. Então, nós devemos olhar para a ação de Deus, para aquilo que Deus faz, não para aquilo que nós gostamos. Nós precisamos entender isso, que essa unidade a qual Paulo se refere, que nós devemos fazer um esforço para conservar, não é a unidade no sentido de que nós pensamos iguais, que nós somos iguais, que nós gostamos das mesmas coisas. Não, não é isso. Mas sim é a unidade de coração pertencendo ao Senhor. E quando nós entendemos isso, talvez nós fiquemos um pouco mais seletivos até, no sentido de com quem eu vou me associar. Talvez eu vou começar a olhar um pouquinho melhor e perceber que não é todo mundo que pode cultuar ao Senhor comigo. Também não é todo mundo que pode fazer a obra de Deus junto comigo. Porque se nós temos até o mesmo objetivo, a nossa mente é igual, as nossas ideias são iguais, mas aquilo que nós cremos em relação àquilo, a operação de Deus na nossa vida, em relação ao Espírito Santo, o que Ele fez na nossa vida for diferente, não existe unidade. Então é um esforço em vão, é algo que nós não podemos conseguir. Ou seja, Paulo está dizendo que nós devemos buscar, nós devemos preservar a unidade em cima daquilo que ele explicou do capítulo 1 até o capítulo 3. Ou seja, daquilo que nós entendemos sobre a ação de Deus na nossa vida. Essa é a unidade que nós devemos preservar, que nós devemos buscar conservar. Então fique claro na sua mente que a unidade que Paulo está dizendo aqui é a unidade em relação àquilo que nós cremos, em relação àquilo que Deus fez na nossa vida. Ela não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus fez e nós devemos preservar essa unidade. Da mesma forma, Paulo está falando aqui que essa unidade da qual nós devemos entender, ela não é só aquela ação de Deus que dá para nós vida, mas também é aquela ação de Deus que nos ajuda a viver em paz. Ou seja, é algo extremamente difícil você imaginar, de você conceber na sua mente, como nós conseguimos conviver com pessoas tão diferentes e nos amarmos de uma forma tão maravilhosa. Talvez isso é uma das coisas que as pessoas que não pertencem à casa do Senhor, que não pertencem à igreja do Senhor, mais admiram no povo de Deus. Como que pode um povo estar espalhado ao redor de um mundo tão distante, pessoas com culturas completamente diferentes, com objetivos de vida tão diferentes, terem um mesmo sentimento, terem um mesmo coração, terem a mesma adoração a esse Deus e terem aquela mesma convicção
sobre a presença desse Deus e a atuação desse Deus na nossa vida. Isso só é possível porque é Deus quem age no nosso coração. Essa unidade que Paulo está dizendo aqui, nós não conseguimos produzir com o nosso esforço humano. Nós não conseguimos produzi-la através dos encontros, através das ideias que nós temos. Tudo isso pode ser feito para reunir pessoas, para ter comunhão, ter relacionamento com as pessoas. Mas unidade, essa unidade que Paulo diz aqui, a gente só consegue através da ação do Espírito Santo em nossa vida. E essa paz que ele fala que nós devemos ter, essa paz que nós devemos preservar até o final, né? Para conservar pelo vínculo dessa paz, esse vínculo justamente é essa ação de Deus. Essa paz não é fruto de ter as mesmas ideias ou gostos, mas ter o mesmo senso de direção espiritual. Esse senso de direção espiritual é maior, deve ser pelo menos maior do que a nossa própria vontade. Nós abrimos mão da nossa vida muitas vezes, nós abrimos mão muitas vezes dos nossos gostos pessoais em prol da paz. Não porque aquela pessoa pensa igual a mim, mas porque aquela pessoa é um filho de Deus igual a mim. Ela é meu irmão na fé, ela vai para o mesmo lugar que eu, ela foi transformada pelo mesmo Deus, o Espírito Santo atua na vida dela da mesma forma que atua na minha, e é isso que nós precisamos entender. Então, quando nós pensamos em unidade, nós temos que ter isso claro em nossa mente. Nós nunca teremos unidade no sentido de que todos vão pensar exatamente iguais, onde todos vão vestir as mesmas cores, onde todos nós vamos torcer para o mesmo time, onde todos nós vamos cantar as mesmas músicas. Isso não é unidade. Unidade é realmente entendermos que nós temos o mesmo Deus e que nós viemos do mesmo lugar e que nós somos transformados da mesma forma e nós vamos ainda para o mesmo lugar quando esse Deus nos vier buscar. É isso que faz com que a gente busque as pessoas, é isso que faz com que a gente se esforce em trabalhar. Mas Paulo, ele fala nesse verso, no comecinho desse verso, do verso 3, ele fala o seguinte, que nós devemos fazer todo o esforço para conservar essa unidade. Ou seja, nós não podemos produzir, não somos nós que fazemos essa unidade, é obra do Senhor. Ele transforma a nossa vida, Ele nos muda, Ele nos capacita a fazer, Ele coloca esse desejo, Ele coloca essa empatia no nosso coração, é mover dEle. Mas nós precisamos nos esforçar para preservar. Essa é nossa responsabilidade. Porque da mesma forma que nós não conseguimos produzi-la, mas também nós podemos destruí-la. E isso é algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos olhar para esse texto com um olhar bem crítico naquilo que Paulo está dizendo. Ou seja, que nós precisamos entender realmente aquilo que Paulo quer dizer. Quando ele fala que nós devemos esforçar-nos para preservar, ele está dizendo que nós devemos ser diligentes. Nós devemos nos apressar em resolver as coisas quando aparecem. Essa é a ideia que ele traz nesse texto, né? Ou seja, manter a unidade através da paz deve ser algo que não podemos postergar, desprezar. Nós precisamos buscar rapidamente a unidade quando essa estiver em perigo. Ou seja, se Paulo está dizendo que nós precisamos manter essa unidade através do vínculo da paz, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que quando não houver paz, quando houver conflitos, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos apressar-nos em resolver essa situação. Essa é a ideia que Paulo diz aqui, quando ele fala para nós que nós devemos fazer todo o esforço para preservar. Esse esforço nós devemos ser, então, rápidos, diligentes para resolver. Talvez você e eu tenhamos dificuldade com isso. Algumas vezes, talvez, a gente fica até magoado, chateado, quando alguém fala alguma coisa que não gostamos, ou quando as coisas não estão indo tão bem ao nosso redor, ou que a gente percebe que as coisas não estão boas.
E ao invés de nós tentarmos resolver, ao invés de nós tentarmos sanar aquela situação, o que nós fazemos? Nós viramos do lado e ficamos, não, eu vou esperar o pastor resolver, eu vou esperar o presidente da igreja resolver, eu vou esperar o decano resolver, eu vou esperar o meu irmão tomar a iniciativa para resolver isso, porque eu sou ofendido da situação. E nós perdemos, e nós deixamos com que a paz que devia existir entre os crentes, a paz que devia existir entre a igreja do Senhor, se vá embora, se disperse, acabe. Então nós não podemos vacilar nisso, nós não podemos pestanejar nesse ponto. Nunca nós devemos parar de estar atentos a essa situação. Mas ele também fala que nós devemos ser diligentes em conservar, ou seja, guardar, defender, a ideia de realmente defesa ali, de reter essa unidade através da paz, através do vínculo da paz. Essa unidade que o Espírito Santo produz, nós precisamos conservá-la, nós precisamos guardá-la. Quando nós olhamos o capítulo 3, o verso 10, na NVT, é interessante como Paulo está falando, e nós já vimos isso na outra vez, como é através da igreja é que do Senhor Deus é revelado. Diz assim o verso 10 do capítulo 3, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. O Senhor Deus uniu o homem, consigo mesmo, ou seja, o Senhor Deus nos libertou da escravidão do pecado, nós estávamos em guerra conosco mesmo por causa do pecado, o Senhor Deus fez a obra e nos uniu, o Senhor Deus uniu povos diferentes através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor quer remir todas as coisas, fazer com que tudo convirja para Ele, para quê? Para que através da igreja, através de nós que somos a igreja, não através do prédio, não através das nossas paredes, mas através da forma como nós nos relacionamos, através da paz que nós temos, da unidade que nós temos como um corpo, as pessoas conheçam a grandeza de Deus, conheçam a multiforme sabedoria de Deus, conheçam o poder de Deus que transforma pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes, faz com que essas pessoas consigam caminhar juntas, andar juntas, se amarem e levarem essa palavra, levarem essa mensagem de esperança a outras pessoas. Meus irmãos, isso é algo que só nós podemos fazer. E cabe a nós preservar. Cabe a cada um de nós ser diligente em resolver os problemas quando existirem. Porque essa unidade deve ser a base da igreja. Deve ser aquilo que sustenta toda a igreja. É a primeira coisa que Paulo fala logo quando ele vai falar sobre a vida, sobre a maneira como nós devemos aplicar a doutrina que nós aprendemos à nossa vida prática. A primeira coisa que ele fala é que nós devemos então olhar para aquilo que nós somos como igreja e unir, preservar aquilo que Deus fez por cada um de nós. Nós não podemos ser igrejas sozinhos. Nós não podemos ser igrejas isolados uns dos outros. Nós dependemos um do outro, nós amamos uns aos outros, nós precisamos conviver juntos uns dos outros para que as pessoas possam entender, as pessoas possam conhecer o amor de Deus através da nossa vida. Mas como é que nós fazemos isso de uma forma bem prática, de uma forma que nós possamos apalpar, talvez, entender isso daí bem? É o que Paulo fala a partir do verso 2 desse texto. Paulo diz, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. E então nós teremos força para sermos diligentes e para guardarmos a unidade de Cristo, a unidade da igreja ali. Então Paulo está dizendo, a primeira palavra que ele usa dessas 4, ele está falando que nós devemos ser completamente humildes. É interessante que se nós olharmos aqui, Paulo está quase que repetindo aquilo que Jesus
pregou no Sermão do Monte, né? Que é essa humildade que Paulo fala. Ele não está dizendo aqui que nós devemos ser humildezinhos, que nós devemos usar roupa simples, que nós não podemos ter boas coisas. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui que a nossa humildade é a humildade que nós entendemos, aquilo que a nossa mente precisa ser humilde, ou seja, nós precisamos reconhecer de onde nós viemos. Na igreja, no seio da igreja, no meio da igreja, no meio do corpo, no meio dessa unidade através do Espírito Santo, não pode ter lugar para soberba. Não pode ter lugar para pessoas que se olhem e acham, bom, olha, eu sou melhor do que fulano. Eu tenho uma linhagem melhor do que ciclano. Não. Todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós estávamos mortos, todos nós fomos resgatados pelo amor do Senhor, todos nós não fizemos nada para merecer esse amor, todos nós estamos indo para o mesmo lugar por causa da graça do Senhor e mais nada. E quando nós temos essa visão, quando nós entendemos isso completamente, nós entendemos então que Paulo está dizendo que quando nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos quem nós somos, nós conseguimos olhar para as falhas, nós conseguimos olhar para as necessidades dos nossos irmãos, para os tropeços dos nossos irmãos, e talvez olhar com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de ternura, porque nós também falhamos, nós também erramos. Mateus, no capítulo 5, verso 3, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurado aqueles que reconhecem que sem Cristo não são nada. Essa é a ideia do texto. Isso é que Paulo está dizendo, olha, se nós queremos manter a unidade da igreja, se nós queremos realmente manter aquilo que o Espírito Santo fez em nós e através de nós está fazendo, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos ser humildes da onde nós viemos. Crisóstomo, um teólogo, diz o seguinte, nada se presta tanto para dividir a igreja do que o amor pelo poder. Meus irmãos, se nós buscamos alguma coisa fora a presença do Senhor, a bênção do Senhor, a graça do Senhor operando em cada um de nós, nós estamos no lugar errado. Nós não servimos para isso, nós não vamos manter essa igreja unida, o corpo de Cristo unida, não só aqui mesmo nessa igreja, na IBASP, mas ao redor do mundo. Nós precisamos realmente ser humildes, nós precisamos olhar para a nossa vida e entender isso. Mas Paulo também diz que eles deveriam ser dóceis, né? Ter mansidão, essa é a ideia que Paulo também fala. Nós devemos agir com brandura, mesmo que nós tenhamos força, ela deve estar sob controle absoluto. Mesmo que você esteja certo, mesmo que você esteja completo de razão, mesmo que você saiba os bons argumentos, esses argumentos devem estar sob controle na sua vida. Essa é a mansidão que Paulo está dizendo, essa é a docilidade que Paulo está falando que é necessária para manter a união da igreja, para manter esse corpo unido. Olha que interessante o conselho que Paulo dá para Timóteo na segunda carta dele, capítulo 2, o verso 23 e 25. Paulo diz assim, digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus o leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Olha que instrução interessante que ele dá para Timóteo ali. Olha, o servo do Senhor não deve ser aquele que impõe a sua vontade, mas ele deve ser manso, humilde, tranquilo, brando. Nós devemos não buscar a nossa força, não buscar a nossa vontade, mas nos render àquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus quer, que nós sejamos dóceis. E se nós conseguirmos isso, nós teremos uma igreja abençoada, nós teremos um corpo unido, com ideias diferentes, com vontades diferentes, com gostos diferentes, mas unidos, fortalecidos pela paz.
Mas também Paulo continua nesse texto dizendo que nós devemos ser pacientes. Pacientes, longânimos, é a ideia que ele traz aqui. Nós devemos manter o domínio próprio por muito tempo. E não ceder à paixão, ou seja, a nossa vontade de reagir, nós devemos sofrer ou suportar por bastante tempo. Ah, meu irmão, como isso é difícil. É difícil para mim, eu tenho certeza que para muitos é difícil. Talvez você seja daqueles que, quando alguém começa a falar do seu lado, você fica contando até 10, fala, não aguento mais. Ou talvez você fale assim, olha, puxa vida, eu já expliquei tantas vezes essa situação, e ele não aprende, ele não entende. A nossa vontade, aquele nosso impulso, é de já retrucar, já de falar alguma coisa de uma maneira dura, e eu tenho que me policiar com isso, porque muitas vezes eu faço. Mas o que Paulo diz é que nós precisamos aprender a ter paciência. Nem todos nós viemos da mesma situação, nem todos nós experimentamos a mesma vida, nem todos nós somos criados do mesmo jeito. Nós podemos ver isso muito bem representado no casamento, onde duas pessoas de casas diferentes, com criações diferentes, resolvem se juntar e naquele começo tem aqueles atritos, aquela coisa que não se acerta muito bem. Mas como é importante nós olharmos para aquelas situações e sermos pacientes, longânimos, esperarmos, suportarmos por um período até que as coisas se ajeitem. E nós precisamos fazer isso em relação ao corpo de Cristo. Nós precisamos ter essa mesma atitude em relação ao corpo de Cristo. Um conselho sábio, ali em Provérbios, no capítulo 15, o verso 18, é assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Como que a gente reage? Como que a gente faz quando as coisas não estão do nosso jeito? Como que nós reagimos quando as pessoas que estão ao nosso lado, quando o irmão que está ao nosso lado é diferente de nós ou age de uma forma diferente de nós? Nós já explodimos, nós já falamos uma palavra dura, ou realmente nós o amamos, ou nós suportamos, ou nós acolhemos e nós temos paciência, somos longânimos com Ele. Imagina se o Senhor Deus usasse da mesma forma que nós usamos, sem a paciência como nós temos conosco. Quantas vezes o Senhor falou com você, quantas vezes o Senhor tem falado com você através da palavra dEle sobre áreas que nós devemos mudar, sobre áreas que nós devemos deixar, pecados que nós cometemos que ofendem ao Senhor, e ainda continuamos a praticá-lo, continuamos a fazê-lo, e ainda assim o amor dEle por nós não muda. Essa é a longanimidade que nós devemos ter na nossa igreja, entre nós, os irmãos. Porque nós representamos ao Senhor Jesus, nós somos transformados por Ele. É o agir dEle na nossa vida. Talvez você fale, pastor, não tem jeito, eu não consigo. Não é você, meu irmão, é o Senhor quem age em nós. Se nós dependemos dEle, se nós o buscarmos com certeza, Ele vai ajudar. Porque é do interesse dEle nós mantemos a união na igreja. É do interesse dEle nós mantemos a unidade da igreja. Mas ele também fala que nós devemos suportar, suportando uns aos outros. Ou seja, nós devemos resistir, não é? Servir de suporte, ou até mesmo ter aquela ideia de um soldado que não retrocede no momento da batalha. Essa é uma ideia que nós precisamos ter. Mesmo que sejamos atacados, nós não revidamos, nós permanecemos firmes naquele lugar. Nós não devemos ir à forra com aqueles que pensam são diferentes de nós. Não podemos menosprezar as pessoas diferentes, mas ajudá-las a ver a nossa posição e as atrair para aquilo que nós cremos, se aquilo é aquilo que a palavra do Senhor ensina. Nós precisamos ter uma atitude correta. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o verso 9, o conselho que Pedro dá à igreja é: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida.
Olha que interessante essa instrução que Pedro dá, não devemos retribuir mal com mal, insulto com insulto. Essa é a ideia do suportar, essa é a ideia, olha, a pessoa me fez uma coisa ruim, eu não vou retribuir. Pelo contrário, eu vou abençoá-la, eu vou ajudá-la a caminhar, eu vou estar perto dela para ser um suporte para aquela pessoa. Meus irmãos, essas coisas são tão especiais, são coisas tão simples, mas que fazem com que a igreja represente ao Senhor Jesus, mostre a glória do Senhor Jesus na nossa vida e através da igreja às pessoas que estão fora. Sem essas coisas tão pequenas, né? Humildade, a mansidão, né? O ser dócil, paciência, ser suporte. Como nós podemos mostrar o amor de Jesus às pessoas que estão aqui ao nosso redor? Mas talvez em algumas dessas áreas nós estamos falhando. Talvez em algumas dessas áreas nós não estamos conseguindo realmente demonstrar todo o amor de Deus por nós. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos buscá-lo, porque é Ele quem faz. É Ele quem dá isso tudo. É através da graça dEle que nós temos acesso a tudo isso. E o finalzinho desse verso 2, Paulo fala que nós devemos fazer tudo isso com amor. E quando nós lemos logo no início desse culto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é exatamente sobre isso que Paulo está falando para a igreja ali em Corinto. Uma igreja que tinha dificuldades, uma igreja que tinha problemas, mas ele fala que através do amor eles iriam conseguir resolver essas coisas. Porque o amor é a primeira coisa que nós entendemos quando nós somos resgatados pelo Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração, quando Ele age na nossa vida, nos libertando, nos resgatando do pecado, nos tirando daquela vida de servidão ao pecado, da morte espiritual. Ele o faz por amor a nós. E é através desse amor a Deus em primeiro lugar, e assim nós conseguimos amar o nosso irmão, é que nós conseguimos passar por cima, conseguimos cumprir com todas essas características que Paulo fala que nós devemos ter para manter a unidade da igreja. O primeiro mandamento que o Senhor dá é: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas esse amor é um amor que vem do Senhor. Não é um amor que vem pelo simples fato de nós termos a mesma visão, de nós termos os mesmos gostos pelo time de futebol. É muito maior do que isso. É um amor que transforma, um amor regenerador de Deus que atua em nós. E é somente através desse amor que nós conseguimos alcançar o nosso irmão, que nós conseguimos mostrar ao nosso irmão quem Deus é. Eu queria ler novamente alguns versos da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Logo no comecinho, Paulo fala ainda que eu fale línguas dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor. Eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, que eu saiba todo o conhecimento e tenha uma fé que seja capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me valerá. Meus irmãos, pensa nisso. Se você quer servir ao Senhor, se você quer manter a unidade da igreja para louvar ao Senhor, ame as pessoas e se envolva com elas. Faça aquilo que Paulo está dizendo para nós, que a nossa vida, a nossa doutrina, seja igual à nossa prática diária. E Paulo está ensinando desde o início do primeiro capítulo dessa carta, que foi pelo amor de Deus que Ele nos alcançou. E é esse amor que transforma a nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã.